Lembra quando o Moto G5S Plus chegou no ano passado com duas câmeras na parte traseira? Bem, a Motorola repetiu essa dose no Moto G6 Plus, só que dando alguns toques mais ambiciosos no aparelho. Prova disso é que ele tem um display 18:9, corpo em vidro com cantos arredondados e hardware também atualizado. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse cara aqui, ó, o Moto G6 Plus, que de longe é o aparelho menos Moto G de toda a linha. Imaginar que o Moto G6 Plus é o menos Moto G de todos que a Motorola já lançou não é um negócio negativo. Ele agora é mais premium e tem corpo arredondado tanto nos cantos quanto na traseira. Essa nova abordagem também inclui o metal nas laterais e o vidro nos dois lados da peça. Aliás, vocês já perceberam a leve semelhança entre ele e o Moto X4? Bom, de qualquer forma, a sexta geração do Moto G tem um grande destaque, e é essa nova tela de 5.9 polegadas. Ela está maior em relação ao corpo, que já é bem grande. O G6 Plus pesa 165 gramas e é um pouquinho escorregadio, mas olha, ele é confortável de ser segurado por causa desse design com mais curvas. E a propósito, ele chega a ser ainda mais leve do que o Moto G6 Play. Seja questão de estética ou ergonomia, o logo Motorola fica logo acima do leitor biométrico, que agora é achatado e ocupa uma área que, se formos considerar todo esse vício em telas cada vez maiores, é bem exagerada. E olha que nós estamos falando apenas da parte de baixo. A outra opção seria colocar o leitor na traseira, como no G6 Play, porém desta forma a navegação por gestos seria totalmente jogada no lixo, e por se tratar de um celular bem grande, essa escolha talvez não fosse a melhor. Ainda assim, o leitor dele funciona muito bem e pode ser utilizado para bloquear o smartphone. O G6 Plus deixa todos os botões físicos aqui na lateral direita, tem 3 furos para microfones e entradas USB-C e P2 para fones de ouvido. O som do aparelho não é estéreo, mas ele traz tecnologia Dolby Audio e um app exclusivo para gerenciar esse som. A propósito, tudo que sai do Moto G6 Plus tem volume alto e é bem limpo, algo bem diferente do G5S Plus. A Motorola também repetiu esse rostinho assustado, quer dizer, esse formato da câmera que fica bem saltada. Aliás, aqui tem outro logo da fabricante, só para lembrar a galera em caso de esquecimento, beleza? Nessa parte de trás temos o calombo da câmera, e felizmente falamos de uma elevação pequena, quase no nível do aparelho. Anular essa elevação é o caminho correto, e pode ser que um dia a Motorola abandone esse design de tampa de bueiro para suas câmeras. E é isso aí mesmo, Adriano. O Moto G6 Plus pode até ser bonito, mas pelo que me consta, não foi aqui que eles economizaram nessa câmera saltada, e que é bem mais difícil de ser contornada do que no Moto Z. A fabricante até inclui uma capinha na caixa dele, mas ela definitivamente não deixa a traseira do celular nivelada com o componente. O display do Moto G6 Plus é IPS LCD e tem 5.9 polegadas, mas agora está esticado e com resolução Full HD+, ou seja, 2160 por 1080 pixels. A experiência é muito boa para assistir vídeos ou filmes, visto que as cores são equilibradas, vibrantes e o brilho é bem controlado, mas ele perde contraste em cenas com tons quentes, e as partes escuras não são realmente escuras. Como a proporção também é esticada, alguns aplicativos ainda não foram adaptados. O exemplo do jogo Skater é o que você está vendo aí. A parte inferior exibe uma faixa preta sem nenhuma informação, mas ainda é perceptível a luz sendo emitida daquele local. Mas olha, o Moto G6 Plus tem aquela garantia de sobreviver a respingos d'água, ou talvez aquela chuvinha bem mais leve, mas é só isso daí mesmo, não tem nada de nenhuma proteção garantida, como no Moto X4. Bom, mas vocês devem estar curiosos para saber o que tem dentro do Moto G6 Plus, não é mesmo? Ele tem um Snapdragon 630 com 8 núcleos, GPU Adreno 508, 64 GB de memória interna com 49 GB livre mais ou menos, e um slot para cartão microSD de até 128 GB. Aliás, esse é o primeiro smartphone da linha Moto G que tem 4 GB de RAM. Ele também tem entradas individuais para 2 cartões SIM e um cartão microSD. E fechando esse pacote todo aí, você pode fazer pagamentos com o seu Moto G6 Plus. Afinal de contas, ele é compatível com a tecnologia NFC. E, agora sim, de vez, ele tem Bluetooth 5.0 e não 4.0.
O Moto G6 Plus, no caso, seria o smartphone mais parrudo da Motorola da linha Moto G desse ano, embora o seu desempenho não seja tão forte quanto aparenta. Em relação ao G5S Plus, por exemplo, o novo smartphone fica ali, ó, lado a lado. Isso quer dizer basicamente que você vai utilizar ele sem tantos problemas de travamento, mas vamos com calma. Mas, claro, isso também quer dizer que o desempenho do smartphone será limitado. Muitos aplicativos na multitarefa, mesmo com 1 GB a mais de RAM, podem fazer o Moto G6 Plus suar. Você nota que os aplicativos são reiniciados com muita frequência na multitarefa, mas ele funciona de maneira agradável na maioria do tempo, mesmo com 2 apps dividindo a tela. Outra coisa, em alguns momentos o celular até pode demorar para iniciar os aplicativos. Esse não foi um problema constante conosco, logo a gente acredita ser um problema de compatibilidade e algo que pode ser corrigido no futuro. O G6 Plus roda o Android 8.0.0 com todos os recursos do aplicativo Moto. Você pode ativar rapidamente a câmera ou o flash com alguns balanços no celular, ou até mesmo utilizar o Moto Voz para dar comandos bem específicos. Ele ainda traz rádio FM e é o único da linha que tem TV digital. E sim, você vai ter que usar esse cotoco de fio, que no caso é a antena, para que o recurso funcione bem. Diferente do que a empresa cita em seu site, um Android que roda no smartphone não é puro, como acontece nos smartphones da família Android One. Existem modificações pequenas no software, na interface e mais alguns ajustes da companhia, embora seja tudo bem sutil ali, ó, bem na maciota. O Moto G6 Plus tem desempenho bacana com jogos, embora não seja algo exemplar. Dependendo do título, você até percebe um certo nível de serrilhado nos gráficos e que não fica na qualidade máxima na maioria do tempo. Porém, não se assuste, beleza? Você vai sentir que rola sim fazer aquela boa jogatina, só que tudo dentro dos limites para o que o celular propõe. A proposta da Motorola com câmeras duplas, mais uma vez, se repete aqui. A primeira das câmeras dele tem 12 megapixels de abertura f1.7 e a segunda tem 5 megapixels de abertura f2.2. Ela existe para ajudar o G6 Plus nas fotos com fundo desfocado. Esse aparelho aqui, ó, ainda traz os mesmos recursos do Moto G5S Plus, ou seja, o modo retrato, preto e branco seletivo e aquele recurso para você recortar o fundo que está bem bugado aqui. No editor de retrato você escolhe a intensidade do desfoque e também a área de foco, o que é muito bacana. O preto e branco seletivo também funciona aqui e você consegue dar esse efeito dramático nas imagens. Por último, existe a opção de recortar objetos da imagem e que funciona daquele jeitão. Mas o resultado nesse modo é tão dispensável que até o Derek ficou bem triste. O Moto G6 Plus ainda não é aquela solução ideal entre os intermediários para fotos com o modo retrato. Ele faz um trabalho razoável e com falhas no recorte, e falta uma certa definição quando você tem muitos detalhes no cenário. Assim como no Moto G5S Plus, a nossa dica é fazer fotos com bastante contraste entre o que vai ficar em foco e o fundo. E novamente, muitos objetos podem dar aquela bugada no sensor. Em condições ideais, ele certamente pode fazer fotos bem melhores, mas nós nem sempre estamos em condições ideais, não é mesmo? Mas agora, tratando-se das fotos de maneira geral, o G6 Plus também não apresentou nenhum grande avanço em relação à geração passada. A Motorola até aumentou a abertura da lente para fotos melhores em baixa luminosidade, mas nós ainda percebemos um certo nível de ruído nas imagens. Para fotos mais casuais, o resultado é muito bom, especialmente com o modo HDR ativo. A grande novidade mesmo não são as fotos com modo retrato, porque todo mundo já conhece elas, né? Mas sim o reconhecimento de objetos. O Moto G6 Plus reconhece esses tais objetos, pode escanear documentos e realiza até buscas na internet para mostrar os resultados a você. E ele até que funciona bem, mas não para todo tipo de produto. E sim, ele também pode demorar um pouquinho, porque também depende da conexão para mostrar os resultados. Para usar o reconhecimento de locais ou objetos, basta abrir o aplicativo da câmera, apontar o celular para esse objeto em questão e tocar no botão que vai aparecer na tela. Vale uma nota de que nem sempre esse recurso vai funcionar e isso é bem frustrante, mas está aqui algo promissor e que pode ganhar muitas novidades no futuro. Na frontal nós temos 8 megapixels de abertura f2.2, diferente da geração passada, que tem abertura na lente de f2.0. Ele continua com flash para selfies, embora as composições não tenham melhorado de fato. Novamente temos fotos bem descompromissadas, porém com cores balanceadas. E por fim, o Moto G6 Plus ainda tem efeitos e máscaras em realidade aumentada, e pode gravar em 4K com 30 fps ou em Full HD com 30 ou 60 fps, só que com aquela estabilização bem legal. O
Os 3.200 mAh do Moto G6 Plus são suficientes para você usar o smartphone o dia inteiro e sem abdicar de absolutamente nada. E você ainda consegue voltar para casa com um pouquinho de energia sobrando, tipo uns 10 ou 20%. O smartphone realmente não tem aquele impulso para 2 dias de autonomia. Ele não chega a isso, mas cumpre bem esse período do primeiro dia e com a tela ligada por cerca de 7 horas e um pouquinho. Aliás, outra coisa bacana dele é o carregador Turbo Power, que devolve os 100% de energia em no máximo 1h30 por aí. O Moto G6 Plus é um pouco mais leve do que o G6 Play porque tem menos bateria, mas tem uma autonomia legal considerando seu uso um pouquinho mais pesado. Reproduzindo vídeos em streaming, o celular manteve uma média de 9 a 16% por hora, e isso alternando entre o YouTube e a Netflix respectivamente. Na geração passada, no mesmo teste, o G5S Plus teve uma média de descarga de 13% por hora com vídeos do YouTube. Esse daqui é o Moto G mais premium que nós já vimos na nossa vida. O celular é sim bonito, embora traga o componente da câmera bastante desnivelado em relação ao corpo. O sensor de digitais agora não é mais tão confortável, mas continua funcionando muito bem e com gestos, o que esconde os botões do Android na sua tela. Esse daqui também é o maior Moto G já lançado, adotando a proporção 18:9 e maior resolução. Mas nós ainda estamos falando de um smartphone sem áudio estéreo e com a básica proteção contra respingos d'água que a marca oferece. O Moto G6 Plus é sim um bom smartphone, com corpo em vidro e especificações bacanas. Ele ainda tem os seus pontos fracos aqui e ali, mas traz o NFC, uma bateria que dura o dia inteiro em uso intenso e um software bastante limpo. Bom, por mais que eu seja uma pessoa de humanas, vamos só fazer umas continhas aqui bem rapidão, tá? O Moto G6 Plus foi lançado esses dias por R$ 1.600, só que no varejo você encontra ele por R$ 1.400, vai, R$ 1.450, uma diferença de R$ 150. Já o Moto G5S Plus, ele foi lançado por R$ 1.500, mas hoje em dia ele custa cerca de R$ 1.000. Só que agora, numa rápida comparação, o Moto X4 custa hoje em dia aí no varejo cerca de R$ 1.100. E por último, o Moto Z2 Play pode ser encontrado na faixa dos R$ 1.400. O que a gente quer dizer é, o Moto G6 Plus é sim um bom celular, mas ele acaba brigando com seus próprios companheiros de equipe, e muitos deles às vezes têm até mais recursos do que ele. Enfim, o que vocês acharam do Moto G6 Plus? Contem aqui embaixo no campo de comentários e, é claro, aproveitem também para conferir o link que nós vamos deixar aqui na descrição, e ele pode ser muito útil para quem quer comprar esse aparelho com aquele preço bem camarada. Nós vamos ficando por aqui, e para mais conteúdo sobre tecnologia, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e continua nos acompanhando lá no canaltech.com.br. Valeu, tchau, tchau!